Bom, pessoal, vamos lá ver se a gente consegue não derreter hoje. Esse ar-condicionado eu não sei se segura muito, não. Bom, então a gente discutiu bastante na última aula a questão das escalas, né, de dar um significado geométrico ou físico para a densidade crítica, para o ômega M, para o ômega R, para o ômega K, todos esses caras, né? E uma coisa que a gente pode observar agora é o problema da planeza, certo? Ou seja, eu quero escrever agora as densidades genéricas e a gente geralmente escreve nesse formato aqui, certo? Como é que é esse formato aqui? Eu pego E quadrado, né? Se vocês lembrarem, E é definido como H sobre H0, tá certo? Então, se eu pegar esse cara vezes isso aqui, vai ser assim, ó. E ao quadrado, ρI dividido por ρ crítico, tá certo? Só que o meu ρ crítico, se vocês lembrarem, ele é proporcional a H ao quadrado, tá certo? Se eu boto o meu E aqui, basicamente o que eu estou fazendo é que eu estou pegando o meu ρI dividido pelo ρ crítico hoje. Tá? Se vocês lembrarem que o nosso ρ crítico é igual a 3H ao quadrado sobre K. Tá certo? Então, se eu multiplico, se eu pego o ρ crítico sobre E quadrado, sobre E quadrado, esse cara vai ficar 3H0 ao quadrado sobre K. Por que isso aqui é interessante? Porque, veja, uma das dificuldades desse ômega é que a gente usou a geometria para balancear ele, tá certo? Só que a geometria tem uma dependência temporal. Então, o ômega, ele não tem a dinâmica do conteúdo material. Ele tem a dinâmica do conteúdo material comparada com a densidade crítica, tá certo? Normalmente, o que a gente quer? A gente quer uma quantidade nas dimensões boas, mas que tenha só a dimensão de matéria mesmo. Então, por isso que a gente usa esse E2 ômega, que é a mesma coisa que você dividir a sua densidade não por uma densidade crítica que dependa do tempo, mas uma densidade crítica hoje, tá certo? Então, geralmente a gente escreve as coisas assim, o que, por exemplo, dá pra gente ômega I, e para um fluido barotrópico de equação de estado constante, A0 sobre A elevado a 3, 1 mais ômega. Tá certo? Então você vê que a dependência temporal está só aqui na dinâmica do fluido. Se o seu fluido for poeira, é 1 sobre A ao cubo, porque é uma coisa que está evoluindo, digamos, sem velocidade própria no universo. Então o universo expande, o volume aumenta com A ao cubo e a densidade cai com A ao cubo, certo? Já que a mesma quantidade de matéria está num volume cada vez maior, tá certo? Então, só uma questão de notação, tá? Esse tipo de quantidade é útil por essa razão que eu acabei de escrever para vocês. Bom, mas a gente sabe que a gente tem esse comportamento aqui e a gente sabe também que a gente tem um comportamento para o nosso E2 ômega K, que vai ser a mesma coisa, né? Vai ser ômega K 0 A0 sobre A ao quadrado. Certo? Bom, se a gente colocar A0 sobre A igual a 1 mais Z, né, a gente vai ter o seguinte: E2 ômega I é igual a ômega I0, 1 mais Z elevado a 3, 1 mais ômega, tá certo? E E2 ômega K é igual a ômega K 0, 1 mais Z ao quadrado. Tá certo? Então dá para ver facilmente que se o meu ômega for maior do que menos 1/3, esse expoente é maior que esse expoente aqui. Certo? Nenhuma surpresa aqui. Mas isso diz pra gente o seguinte: quanto maior o desvio para o vermelho, que vocês agora já sabem que significa quanto mais no passado eu estou me referindo, mais essa densidade de energia é representativa ou é dominante do que o termo relacionado à curvatura nas equações de Friedmann. Tá certo? Ou seja, esse termo ele vai ficar cada vez maior comparado a esse cara aqui.
ele cresce ao quadrado. Por exemplo, se for poeira, esse cara cresce ao cubo. Então, comparando um com ele, esse cresce com mais e. Se for radiação, esse cara cresce a quarta, enquanto esse aqui cresce só ao quadrado. Então, comparando um ao outro, esse cresce com 1 mais e ao quadrado em comparação com esse cara aqui. Tá? Mas e daí? Por que isso é importante? Né? Porque a gente tem o costume de escrever cosmologia de trás para frente no tempo. Desculpa, de frente para trás no tempo. A gente começa de hoje e anda para trás. Mas, se você quiser pensar num modelo físico, você quer pensar num modelo físico onde no começo você coloca condições iniciais, evolui e vê o que acontece. Tá certo? Então, essa visão ela não mostra para a gente um problema claro que está aqui, justamente porque a gente está olhando de hoje para trás. Então, se a gente escrever do passado para o futuro, a gente vai ver o problema, certo? Vamos lá. Deixa eu ver. Ok. Então, se a gente olha para isso aqui, a gente vê o seguinte, que e ao quadrado ômega i vai ser muito maior do que ômega e2 ômega k, se a gente for suficientemente para o passado, tá certo? Mas a gente agora quer ver isso de um outro ponto de vista. Vamos pensar que eu tenho um certo Tn, um tempo lá no passado, onde ocorria a nucleossíntese, tá certo? Ou seja, onde a energia média das partículas era alta o suficiente para que você não tivesse estabilidade de prótons e nêutrons. Ou seja, prótons e nêutrons colidem, energia suficiente para transformar uma coisa na outra, para entrar um elétron dentro de um próton e virar um nêutron, fazer um decaimento beta invertido, ou seja, altíssimas energias onde esse tipo de decaimento relacionado à força fraca está acontecendo de trás para frente, de frente para trás, certo? O que vai gerar um equilíbrio termodinâmico entre essas partículas. A gente vai estudar esse equilíbrio depois, tá? Por enquanto a gente só está pensando que existe uma escala de tempo onde isso acontecia, ok? Beleza. Essa escala aqui é da nucleossíntese e nela a gente vai ter um valor de En que vai ser H dividido por Hn. Tá certo? Ou seja, em vez de normalizar a minha função de Hubble hoje, eu normalizo ela lá na nucleossíntese. Certo? E agora eu tenho o seguinte. En, ômega i, vai ser igual a ômega i calculado lá na nucleossíntese. Desculpa, por que nucleossíntese e não, sei lá, a formação de CMB? Por que nucleossíntese? Nucleossíntese geralmente é uma escala de tempo importante para a gente, porque é uma escala de tempo onde nós conseguimos deduzir observações teóricas que são amplamente confirmadas por observações. Tá certo? Assim, aí você poderia falar, não, mas CMB também. Mas é que CMB ele já está relacionada com inflação, com coisas que acontecem muito no passado, com modelos muito menos sólidos do que um modelo que se baseia puramente em Friedman mais modelo padrão de partículas. Nucleossíntese é modelo padrão de partículas, aquela lagrangiana do modelo padrão, mais Friedman. Então, tem mais no passado em física assim, robusta. Isso. Então você sabe que pelo menos esse instante no passado aconteceu. A gente tem uma confiança muito grande que o universo pelo menos passou por esse tempo aqui. E uma dúvida, não sei como depende de modelo isso é, mas qual é o intervalo de tempo entre nucleossíntese e CMB? Mais ou menos. Ou depende do modelo? Basicamente, Z da nucleossíntese é algo da ordem de 10 a 10, 10 a 11, e ZCMB é igual a 10 ao cubo. Essa é uma coisa que me pergunta, que o ZCMB ele é menor, então está Mais próximo da gente. mais próximo da gente. Mas parece que a gente tem mais certeza de uma coisa que aconteceu antes. Isso para mim é contra-intuitivo. Por quê? Por causa do seguinte, se a CMB veio antes, parece que por ela estar mais perto da gente, vai ter mais a ver com física conhecida. Não, mas espera um pouquinho. A CMB, ela não aconteceu aqui. A CMB aconteceu, digamos, em parte, durante a inflação, no momento em que as perturbações primordiais
são congeladas e passam de quanto para clássicas, tá certo? Depois tem todo o processo de mecânica estatística em que o plasma flutua e a CMB vai se formando, ou seja, aquelas primeiras perturbações são transmitidas para o conteúdo material, o conteúdo material começa a interagir um com o outro e nesse redshift o universo fica transparente. O que acontece? Isso, a gente consegue ver a CMB não como ela era lá no 10:11. A gente consegue ver a CMB como ela era em 10:3. Só que ela depende de coisas que aconteciam muito mais no passado do que a nucleossíntese. A nucleossíntese, por uma razão totalmente diferente, ele tem uma estrutura totalmente diferente. A nucleossíntese, ela diz respeito a coisas que estão acontecendo em escalas pequenas, escalas de átomos, né? Então, e ela vem de um processo de termalização. Qual é a vantagem ou a desvantagem do processo de termalização? Ele apaga qualquer informação prévia. Pequeníssimas escalas termalizadas, um gás é sempre o mesmo gás. Não interessa se você tirou o gás de uma supernova, no momento que você botou numa certa situação de equilíbrio termodinâmico, ele vira o gás igual a qualquer outro gás. Não interessa, ele apaga a informação do passado dele. Então a nucleossíntese, como diz respeito a escalas pequenas, porque são essas escalas de interação dos átomos, de um processo que foi termalizado, ela não depende de informações que vieram da inflação. Entendeu? A gente sabe assim, não interessa muito como é que o universo aconteceu antes da nucleossíntese. Contanto que tivesse aquele plasma quente, a gente sabe que a nucleossíntese vai acontecer. Então ela é muito mais robusta nesse sentido e depende muito menos do universo primordial. Enquanto a CMB, ela é um processo altamente não térmico. Ela é um processo quase determinístico. Ele só é quântico porque as condições iniciais são quânticas. Mas no momento que o universo passa de quanto para clássico, que em algum momento entre a inflação e o começo da interação da CMB, ela se torna determinística. Ou seja, existia uma flutuação quântica, então existia uma amplitude de probabilidade. Mas em algum momento aquela perturbação quântica do seu campo inflacionário, ela passa um processo que a gente chama de decoerência e vira uma flutuação mesmo, vira uma onda de verdade num campo. De verdade no sentido de um campo clássico, ou seja, o campo clássico vai estar mais excitado aqui e menos excitado aqui. Enquanto lá na inflação era um campo quântico, que estava uma superposição de estados, não sei o quê. Existe uma passagem quantum clássica que não é totalmente entendida, no sentido de que existem papers que as pessoas ainda falam, mas o processo de decoerência aconteceu assim, aconteceu assado, assim por diante, tá certo? Que transforma uma coisa na outra. Mas no momento que isso aconteceu, o campo evolui como um campo clássico, como se fosse uma onda na água, entendeu? Então não tem nada de estatístico aqui, nesse sentido, tá? As condições iniciais são estatísticas, por isso que continua sendo estatístico. Mas a evolução da CMB é determinística, enquanto isso aqui é um processo totalmente estatístico. É um processo de física de mecânica estatística em espaços curvos. Mas você fala, por exemplo, que a gente tem modelos robustos que indicam que de fato o universo passou por esse simples. Isso não é sendo teórico? Não. Teórico e observacional. Imagina que você tem aqui o seu universo. Aí você tem uma galáxia, aglomerados de galáxias e tal. Mas você pode encontrar, às vezes, uns gases aqui, umas nuvens de gás, que nunca passaram por um processo de colapso. Então, você espera, se você for esperto o suficiente na sua observação, que você consiga encontrar nuvens de gás que mantêm a mesma abundância de elementos químicos que foi formado lá na nucleossíntese. Porque depois que a nucleossíntese passou e o universo esfriou, não tem mais energia suficiente para ter decaimento beta invertido, então prótons e nêutrons ficam estáveis, tá certo? E, os nêutrons sozinhos podem decair, mas aí os nêutrons que vão se ligar e formar isótopos vão ficar lá na abundância. Então você procura essas nuvens de gás, que mal ou bem não colapsaram, não tiveram nenhum processo estatístico, termodinâmico, nada acontecendo nelas, e observa a abundância de elementos primordiais nela. Então você deu sorte de encontrar uma nuvem de gás e atrás da nuvem de gás um quasar. Aí o quasar ilumina a nuvem de gás, dependendo de como aquela nuvem de gás interage com a luz do quasar, você vê a abundância. Você vê, tem muito lítio, tem muito isso, tem muito aquilo. E aí você começa a olhar um monte dessas nuvens de gás e a abundância delas são todas iguais.
Você coloca uma nuvem de gás ali, tem uma certa abundância, uma quantidade de lítio, né, para prótons. Aí você encontra ali a mesma coisa, para ali a mesma coisa, para ali a mesma coisa, ou seja, o universo inteiro está cheio dessas nuvens de gás com as mesmas abundâncias primordiais. E essa abundância, por exemplo, a quantidade de hélio, lítio, prótons, nêutrons, depende da quantidade do ômega R aqui, da quantidade de radiação. Se você bota mais fóton, diminui a quantidade de lítio. Aí você bota mais, entendeu? Isso é muito sensível à taxa de expansão do universo durante a nucleossíntese. Então a nucleossíntese é tipo uma lupa enorme nessa fase do universo. E por isso que ela é super importante. É porque assim, parece, não sei se parece pouco, mas é que é bem mais complicado que isso. Você pega toda a mecânica estatística fora do equilíbrio de todos esses elementos leves, tem os códigos numéricos que resolvem isso, são códigos enormes, robustos, um chama Paternope, depois vocês podem procurar, eu posso passar para vocês. E você não faz simplesmente a abundância de 2 ou 3 coisas, você faz assim os primeiros 5 elementos da tabela periódica, entendeu? E você prevê com bastante precisão como que isso depende, por exemplo, da quantidade de baryons que existe no seu universo. Então, se a quantidade de baryons do universo, porque a razão fóton-báryon é muito importante para essa fase. Então, se tiver uma certa quantidade de fótons por báryon que for muito maior ou muito menor, a abundância muda bastante. Então, e não é um número só que muda, são vários números, porque são várias abundâncias diferentes. Então, na verdade, não é só um número que você está olhando. É uma sequência de números hiper complicada e toda ela está batendo com a previsão teórica. Entendeu? E a previsão teórica depende desse cálculo numérico que você faz, botando o modelo padrão, entendeu? De partículas e evoluindo numericamente, fazendo uma série de cálculos. Última pergunta nesse esse gás, ele está dentro da aglomerado de galáxia ou entre a aglomerado de galáxia? Entre. Porque a gente não quer colapso. Porque se tiver colapso, esse gás esquentou, porque um potencial gravitacional muito forte faz ele, digamos, aumentar a densidade, e aí aumentando a densidade aumenta a temperatura e pode então começar a ter efeitos que vão mudar a abundância. Uma última coisa, nessa discussão que a gente vai para a escola também, mas eu sempre confundo a ordem que aconteceu as coisas no universo primordial. Então seria mais ou menos assim, pensando em inflação, só para simplificar. Seria algo como singularidade, inflação, reaquecimento, vários rendes, nucleossíntese, CMP, alguma coisa aí? Vamos lá. Então, singularidade, aqui é o fator de escala, né? E aqui é o tempo. Você já vai repetir, bom, quanto faz? Bom, o fator de escala começa aqui na singularidade, se você extrapolar, e aí você tem aqui inflação. Né? Então, alguma coisa estava acontecendo aqui, a gente não sabe exatamente, aí tem um processo inflacionário, que esse negócio vai crescer exponencialmente, tá certo? E depois ele começa a crescer assim. Certo? É um crescimento aqui de lei de potência. Então, você tem um processo inflacionário. Nesse momento, você tem φ diferente de zero, o inflaton está diferente de zero, e o que acontece aqui, pessoal, é que o valor esperado do F-min é igual a zero. O valor esperado, digamos, de um campo fermiônico é zero. Ou seja, não existem férmions, não existem fótons, não existem gluons, não existem nada. Nenhum desses campos ele está fora do vácuo, certo? O próprio campo está no vácuo, certo? O inflaton é o único cara que o campo de fundo não está no vácuo, mas as perturbações do inflaton estão no vácuo. Então o universo é assim. Todo mundo, elétrons, prótons, todos os quarks, todo mundo zero.
A única coisa que vai ter é flutuação do vácuo de elétrons, tá certo? Não existem elétrons, não existem quarks, não existem nada, certo? Não existem gluons, não existem fótons, não existe W+, W-, não existe nada, certo? Beleza. Isso tudo acontece durante a inflação. Você tem que acreditar que a inflação é assim, tá? Todos os campos estão no zero, exceto o ínflaton que está aqui excitado. Aí ele faz o processo de inflação, chega aqui. Basicamente o que aconteceu daqui para cá é que a energia saiu da energia potencial do ínflaton, né? O V migrou para o φ ponto quadrado. A energia do ínflaton foi saindo do potencial e passou para a energia cinética do ínflaton. Chegou nesse momento aqui, que é o fim da inflação, precisa daquele que o Mukhanov adora, que é o graceful exit. Uma saída graciosa do processo inflacionário, justamente para o campo ínflaton oscilar e começar, pelo seu acoplamento com todos os campos de matéria, gerar um monte de fóton, um monte de elétron, um monte de quark, que eventualmente vão virar os prótons e os nêutrons. Então existe o reaquecimento aqui. Que reaquecimento é estranho porque é o aquecimento. Tem algum paper que o cara discute isso, por que o nome é reaquecimento, mas é assim, essas coisas que vêm históricas e que não tem nenhuma razão de ser, porque não é reaquecimento, é aquecimento, assim, não tem nada. Está todo mundo frio no sentido de está todo mundo no zero, entendeu? Aí sim, o ínflaton gera todo mundo, né? Esse cara aqui, ele gera eletromagnético, ele gera elétrons, gera prótons, vai gerando todos os fermiônicos aqui, entendeu? Nesse momento, dependendo do seu modelo inflacionário, pode ter um tempo aqui, tá certo? E aí começa a nucleossíntese. Ou seja, esses caras aqui, primeiro é uma sopona quark gluons, né? mais leptons e neutrinos e tudo mais, né? Só que é tão excitado, é tão quente, que esses caras estão loucamente acoplados, tá certo? Na hora que começa a esfriar, alguns efeitos, algumas transições começam a ficar proibidas, tá certo? Porque não tem energia suficiente para aquela transição ocorrer. E as últimas que acontecem são essas que a gente chama de nucleossíntese. No meio do caminho, isso eu não tenho tanto claro, mas não tem um procedimento de barogênese antes de nucleossíntese? Se a gente soubesse fazer um, sim, teria que fazer. Na verdade, é nesse momento aqui, né? Eu digo, é um ingrediente que a gente acredita que tem que ter ali, mas não sabemos implementar. Exatamente. Porque, veja, na hora que o ínflaton decai, se ele decai usando o modelo padrão de partículas, a gente sabe que o número bariônico é conservado. Se o número bariônico é conservado, então eu tenho que ter um monte de antibárion. Para eu formar esse universo, eu teria que ter formado um universo equivalente em antibárion em algum outro lugar. E a gente sabe que se houvesse uma galáxia e uma antigaláxia, eventualmente a gente ia ver uma colisão de uma galáxia e uma antigaláxia, e a gente veria um espectro muito bem definido. Porque quando um próton encontra um antipróton, você vai ter fótons de energia parecida com a massa daqueles caras. Um elétron e um pósitron também. A gente encontraria assinaturas observacionais desse tipo de colisão de galáxias e antigaláxias. Só que a gente não encontra. Então a gente tem uma confiança razoável de que o universo é só feito de matéria e não antimatéria. Então para onde foi a antimatéria? Ou ela foi para algum lugar, o que é pouco provável, porque como é que ela vai para algum lugar se o universo é o universo, ou o processo de formação de matéria aqui no reaquecimento, de alguma forma, não conserva o número bariônico. Tá certo? Aí é justamente uma bariogênese. Isso no modelo inflacionário. No modelo de Bouncing é diferente. E daí, esse caso do modelo inflacionário, ela vai estar necessariamente atrelada ao modelo de reaquecimento que você está considerando. Ou você faz um modelo inflacionário diferente, mas é um pouco difícil, porque o problema do modelo inflacionário é que você colocar as condições iniciais do modelo inflacionário, ou seja, você precisa de uma região do universo que, por alguma razão, o ínflaton está excitado e ninguém mais está, para ele poder começar a inflação. Porque se a inflação não começa, não tem aquele crescimento exponencial que vai fazer todo mundo ficar mais ou menos ali homogêneo isotrópico nas folhas e consertar o problema da planeta e tal. Então, mais para conseguir essa condição inicial, todos os outros têm que estar no estado fundamental. Tem que estar no vácuo, entendeu? Então não é tão simples assim. Se você quer fazer um modelo que os baryons já estão lá de partida, ou seja, a bariogênese aconteceu antes da inflação, você precisa conseguir provar que a sua inflação acontece mesmo na presença de um monte de bário.
Porque o bário começa a se aglomerar, vai tentar impedir a inflação. Entendeu? A inflação só pode acontecer porque esse cara está dominando sozinho. Senão, os outros componentes de matéria vão fazer a dinâmica ser muito mais complicada. E você não vai ter mais um processo de inflação tão simples. O que eu acho uma tremenda fragilidade no modelo inflacionário. Essa necessidade que ele ocorra numa situação tão especial, num universo tão especial. E ele veio, de certa forma, para resolver o problema de uma condição inicial especial. Tá? Então, aí acontece a nucleossíntese, né? Só que o que aconteceu daqui em diante é o seguinte, se você pegar os acoplamentos, as energias necessárias para acontecer a nucleossíntese são energias muito mais altas para você, muito mais altas comparadas às energias que você precisa para excitar, para ionizar um átomo de hidrogênio. Entendeu? Não tem nada muito interessante que aconteça. Depois da nucleossíntese, os fótons que estão presentes no universo, eles vão ter muita energia, então você nunca vai formar um hidrogênio neutro. Toda vez que formou um hidrogênio neutro, vem um elétron, um fóton e arranca ele, entendeu? Então, durante toda essa fase, nada muito interessante acontece. O universo vai só esfriando, até que chega aqui. Né? Até que chega aqui na CMB. Aí na CMB, os átomos capturam, né, os átomos ionizados, né, os hélios, os lítios, os hidrogênios capturam seus elétrons. Vem aí a nossa hipótese da neutralidade do universo também, que é uma hipótese forte. Né? A gente fala que o universo ele tem carga líquida zero. Né? Então, no momento todo mundo capturou todo mundo, não sobra fóton, não sobra elétron para ficar espalhando os fótons. E os fótons viajam livremente. E por isso que a gente enxerga a CMB mais ou menos intocada, mais ou menos, eu digo porque a gente sabe que tem efeitos de segunda ordem, que a gente já mede nela, que são os efeitos do que aconteceu entre 10 a 3 e hoje, tá certo? Mas assim, em primeira ordem, a gente mede uma CMB quase pura, né, da forma que ela estava em 10 a 3, até hoje. Que por alguma razão lambda domina, aparentemente. Certo? É isso. Aqui a única coisa interessante, mas é mais teórica, é a passagem de radiação para a matéria. Ou seja, a taxa de expansão do universo passa a ser uma que é de um universo dominado por radiação para um universo dominado por matéria. Certo? Então, eu diria, essa é mais ou menos o cenário da cosmologia padrão. Não. Você pode mostrar assim que até ferro você forma. Com uma abundância bem pequenininha, entendeu? Mas de ferro em diante só em supernova. Não dá para, nos modelos, aí a gente vai ver na nucleossíntese direitinho, não dá para a gente explicar nós mesmos sem supernova. Mas a formação dos elementos leves se deram na época predominante por matéria fria ou na radiação? Não, está todo mundo quentíssimo. Aqui, a temperatura é 10 a 11, cara. Não, bem depois, naquela transição. Aqui. Nessa época você vê que um pouco antes se formam os elementos leves? Não, os elementos leves estão formados aqui, no sentido de que os núcleos dos átomos, que vão ser os átomos neutros, aqui, foram formados aqui. Os núcleos são formados aqui e eles ficam neutros aqui. Tá, então a gente faz os cálculos das abundâncias, Isso, porque as abundâncias estão associadas à existência ou não dos núcleos, entendeu? Ele está ionizado ou não é uma questão mais ou menos secundária. Ok. Então, vamos continuar aqui. Então, a gente estava aqui definindo essa nova quantidade, certo? E agora a gente tem esse cara aqui, ó. Vamos lá. N ômega I vai ser igual a ômega I N. Só que agora vai ficar assim, ó. A N sobre A 3 mais ômega. E aqui vai ficar
Tá certo? Ou seja, agora, essa abundância, essas quantidades, né? Ou seja, a densidade da componente I e a densidade associada à curvatura, quando escritas em termos das suas densidades lá na nucleossíntese, vão aparecer assim. A diferença é que aqui vai aparecer o fator de escala na nucleossíntese e aqui o fator de escala no momento que eu quero avaliar, certo? E aqui também a mesma coisa, certo? Bom, se você fizer a continha, você vai descobrir o seguinte. E N em T0 vezes ômega I em 0 vai ser igual a ômega I N dividido por 1 mais Zn 3, 1 mais ômega. Tá certo? Então eu estou pegando essa quantidade que eu reescalonei em termos da nucleossíntese e estou calculando ela hoje. Certo? E vou encontrar isso aqui, ou seja, eu quero saber como é que dá a densidade hoje em termos da densidade na nucleossíntese. E o que acontece é que o fator que aparecia no numerador, agora aparece no denominador. Certo? É a mesma coisa aqui para ômega K. Você... mais... Tá certo? Bom, mas olha o que a gente pode ver aqui. Ó, eu posso comparar esse cara com esse cara aqui e você vê o seguinte. Cadê? A gente sabe que hoje ômega K0 é muito menor do que as densidades associadas à matéria, certo? Mas isso implica, usando essas expressões aqui, que ômega IN 1 mais Zn 3, 1 mais ômega tem que ser muito maior do que ômega K na nucleossíntese dividido por 1 mais Z nucleossíntese ao quadrado. Olha que interessante. A curvatura ser pequena hoje implica nessa relação aqui. Tá certo? Mas veja, aqui eu tenho um termo, por exemplo, digamos, vamos pegar o caso da radiação. Aqui eu tenho uma coisa que está dividido por 1 mais 10 a 10 elevado à quarta. E aqui eu tenho 1 mais 10 a 10 ao quadrado. Esse fator aqui é muito, muito maior que esse cara aqui. Só que esse tem que ser muito maior que esse, para ser compatível com o que eu observo hoje. Certo? Ou seja, isso está dizendo para a gente que ômega K na nucleossíntese tem que ser muito menor do que ômega IN dividido por 1 mais Z a 1 mais 3W. Certo? Deixa eu ver. Certo? Ou seja, isso aqui da ordem de, sei lá, 10 a 11 ao quadrado, por exemplo. Certo? Mas aqui, por exemplo, se o universo está dominado por radiação, esse cara aqui é da ordem de 1. Se o meu I for radiação, e eu estou na fase lá na nucleossíntese, o único ômega diferente de 0 é o ômega da radiação. Esses ômegas estão sempre entre 0 e 1, né? Exceto ali quando a curvatura é muito forte. Mas a gente sabe que quem domina nessa fase é a radiação. Então esse cara aqui é um número 10 a menos 22. Então a questão é, para eu explicar o que eu observo hoje, eu precisaria escolher uma condição inicial assim, 1, 10 a menos 22. Isso se eu botar na nucleossíntese. Se eu quiser botar um pouco antes, né, sei lá, boto algumas escalas a mais para ter certeza que o universo começou um pouco antes da nucleossíntese, não exatamente na nucleossíntese, né, esse negócio vai só piorando. Tá certo? Uma parte em 10 a 30, entendeu?
E aí, bom, aí as condições iniciais são muito estranhas. Por que que eu tenho que escolher um modelo com condições iniciais tão pequenas? Qualquer outro modelo, ou seja, se o meu ômega K não fosse tão pequeno lá no passado, hoje o ômega K dominaria totalmente o universo. Ou seja, num universo que não tem inflação, e nem bounce, nem nada, só tem matéria e expansão, se você escolhesse universos aleatoriamente numa caixinha de universos, 90% das vezes você ia encontrar um universo dominado por curvatura. Né? Porque qualquer curvatura um pouquinho grande lá no começo, lá no passado, que não fosse tão pequena quanto 10 a menos 22, hoje já teria dominado. Então, se eu pegar essas amostragens de universos com a mesma idade do nosso, né? Dessa minha caixinha de universos, eu toda vez que eu olhasse para o universo, dominado por curvatura, dominado por curvatura, dominado por curvatura. Só que o nosso não é. Por que o nosso é uma exceção? As pessoas não gostam disso, tá certo? Por não gostarem disso, procuram explicações dinâmicas para isso. Ou seja, como que eu posso mudar a dinâmica do meu universo para que o meu universo seja natural? Mas veja, isso é um problema quase filosófico, quase totalmente filosófico. Não que ele não seja né? Não que você não possa transformá-lo num problema físico, mas ele parte de um questionamento filosófico. Mas talvez existisse um mundo onde as pessoas falassem, tudo bem, a gente vive numa situação improvável, e daí? Situações improváveis acontecem. Por que não para a gente? Né? E aí tem várias discussões, princípio antrópico, por exemplo. Não, eu posso argumentar que no universo dominado por curvatura, provavelmente não vai ter a formação de estrutura que a gente vê hoje. Sem formação de estrutura não vai ter planetas, sem planetas não vai ter vida, e sem vida não vai ter ninguém para reclamar daquilo. Então, você pode dizer que foram formados inúmeros universos, e naqueles, mesmo que improváveis, mas que permitem a formação de estruturas e planetas, vão ser somente aqueles onde vai ter vida. Então, não é uma correlação de causa, mas uma correlação de causas comuns. Não uma coisa causando a outra, mas as duas coisas aconteceram correlacionadas, né? Ou seja, o universo ter pequena curvatura e vida, porque a condição para as duas coisas é uma condição comum. Tá certo? Mas aí, bom, esse é o momento que nós nos encontramos na cosmologia, tá certo? Beleza. Está compreendido o problema da planeza? Só uma coisa. Qual seria que é o mínimo do sonho para lidar com esse problema de condições gerais? Inflação, bounce, princípio antrópico, dizer que não tem um problema, né? Que é só um caso especial, não sei se tem um ponto dessa abordagem, mas tem mais alguma alternativa no mercado? Que é mais comum? Existem os universos cíclicos e tem os ever expanding, né? São os universos que você pode pensar no seguinte: tem um fator de escala que fez isso aqui, tá certo? Isso é uma maneira de evitar a singularidade. E a singularidade de Friedman é ruim porque ela acontece num tempo finito, certo? Agora, você pode muito bem ter o universo que é o ever expanding. Então ele vem assintoticamente chegando perto de zero e por alguma razão ele começa a expandir aqui. Então você tem universos com bounce, você tem universos que sempre expandiram e que tem uma singularidade, mas uma singularidade no infinito passado, que é uma singularidade mais razoável. O universo tem volume zero. Mas para você chegar no momento que ele tinha um volume zero, você precisa esperar um tempo infinito. Legal, porque é muito melhor do que o universo que teve um volume zero num momento finito do passado. Ou seja, em algum momento do nada as coisas pararam de existir. Enquanto esse que sempre expandiu, não. Ele não existe. Ele tinha um volume zero, mas demora um tempo infinito para você chegar no momento que ele tinha um volume zero, certo? E os universos cíclicos. Então você pode ter um universo que expandiu, expandiu, contraiu, chegou aqui. Todos eles têm certas vantagens e desvantagens. Eu diria que os mais razoáveis, e sendo a inflação o mais razoável deles todos, né, é inflação e bounce. Daí está tudo um pacote de vamos modificar a dinâmica para nós, porque
Isso, é no pacote de vamos explicar a pequenez da curvatura dinamicamente. Esses 3 pacotes, então. Isso. Sempre expandindo, oscilatório, bounce, ou bounce duplo, triplo, quando você quiser, ou inflacionário. E aí você pode falar princípio antrópico, ou você, né? Mas eu acho que para um problema da curvatura, acho que ninguém usa o princípio antrópico. Não. É esse. A gente está aqui, então o fato da gente estar aqui não pode ser desconsiderado na hora que a gente avalia o universo. Nem todo o universo é compatível com nós estarmos aqui. Então, o universo ele pode ser especial na medida de que nós somos especiais. Agora, se nós somos de fato especiais ou não, a gente não sabe. No sentido de que, será que vida é especial ou é vida igual próton? Porque assim, não interessa o universo, não interessa o que esteja acontecendo. Esfriou, forma próton. Não tem conversa. Entendeu? Está nas leis da física, está no básico. A não ser que as leis sejam diferentes por alguma razão que a gente desconhece. Tá certo? Agora, será que toda vez esfriou o universo, formou estrutura, tem vida? É natural, é parte da dinâmica. Toda vez que você esfria um certo universo, vai formar um planeta e vai ter vida. A gente não sabe se isso é verdade ou não. Eu também tive dificuldade de entender como é que esse universo que sempre está explodindo resolve como isso é resolvido um universo que está sempre explodindo. Na verdade, eu tenho dificuldade de entender em qualquer um, seja com Gauss, com inflação, como é que esses universos resolvem. Para mim parece meio desconexo as coisas. Vamos ver o inflacionário primeiro, então. Certo? Bom, então, esse é o problema da planura. Certo? Agora, da planeza. Agora, veja, isso tudo aconteceu porque aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho maior que 2. Certo? E se eu tivesse o contrário? Se aqui fosse 0, por exemplo? Não tem grandes problemas, né? Porque aqui, esse cara aqui ia ser levado naturalmente para um número pequeno. Se esses números fossem inicialmente da mesma ordem, hoje a curvatura ia ser pequena justamente porque esse termo aqui não ia ter mudado, mas esse aqui ia ter mudado. O que a gente faz? Não é uma única componente que existe no nosso universo, são várias. Então, o expoente que vai aparecer aqui, né, vai variar. Mas o que você vê é que se você coloca uma fase de expansão acelerada longa o suficiente, ela resolve o balanço entre essas duas quantidades, tá certo? Ou seja, digamos o seguinte, eu tenho aqui, ó, ômega i n da mesma ordem de ômega k n, tá certo? Aí, vamos falar que isso aqui é lá no começo da inflação. Lá no começo da inflação, esses caras são similares. Aí vamos simplificar e vamos falar que nossa inflação é perfeitamente constante cosmológica. Tá certo? Então a gente sabe que esse cara aqui, ele virou esse que é constante. Então, no momento da nucleossíntese, passou a inflação toda. Vamos dizer que durante a inflação toda, eu aproximo a expansão do universo como sendo ômega igual a -1 aqui. Então esse cara é constante. Então eu sei que o meu ômega no momento da nucleossíntese vai ser igual ao momento ao que eu tinha no começo da inflação. Mas esse cara aqui não. Esse cara, ele vai ficar assim. O ômega K na nucleossíntese vai ser o ômega K da inflação vezes o fator de escala do começo da inflação dividido pelo fator de escala da nucleossíntese ao quadrado. Tá certo? Se o número de folds, que é basicamente o logaritmo dessa razão aqui, é grande o suficiente, esse cara aqui, ele pode ser 10 a menos 22. Que é o que a gente queria, né? A gente queria que ele fosse 10 a menos 22, justamente para depois essa razão permanecer tal que isso aqui ainda o ômega K continua pequeno hoje. Tá certo? Mas a gente fez o seguinte truque. A gente não bota mais condição inicial na nucleossíntese. A nossa condição inicial agora é antes da inflação. Aí antes da inflação esse cara pode ser assim. Na verdade, antes da inflação, esse cara aqui pode ser tipo... Isso aqui pode ser o que você tem da sua componente material de importância, né? 10 a 10. Pode ser muito maior. Aí eu faço uma inflação mais longa,
Né, durante a inflação esse número não muda, e esse cara vai ganhando esse fator aqui, ó. Se o fator de escala no começo da inflação é muito menor do que o fator de escala no fim da inflação, o que é natural, porque a inflação, além de tudo, faz o fator de escala crescer exponencialmente, esse número aqui vai ser tão pequenininho que, por mais que a nossa curvatura inicial seja muito grande, a inflação torna ela pequena. Certo? Agora, cuidado, porque essa história não é tão simples quanto eu estou falando. Se você pegar os trabalhos mais modernos agora, que usam esses modelos de inflação restritos por condições observacionais, ou seja, a maneira que você faz a inflação afeta o espectro de potência, que afeta a CMB, que afeta coisas observacionais. Então, hoje em dia, não é mais como era 20 anos atrás, onde qualquer modelo de inflação funcionava. Hoje, seu modelo de inflação tem que ter uma quantidade de folds, mas se tiver muitos folds também começa a ser ruim. E aí você tem muitos folds, tem problema transplanquiano. Poucos folds tem esse problema aqui. Então tem gente que argumenta, inclusive, que o problema da planeza já não está sendo tão resolvido assim. Porque você não consegue botar qualquer fator aqui. Mas veja que isso, pessoal, é uma argumentação muito subjetiva, né? Porque a gente está falando assim, eu gostaria que condições iniciais naturais fossem assim. Mas por que eu gostaria disso? Por que eu gostaria que inicialmente a quantidade de curvatura fosse razoavelmente parecida com a quantidade de matéria bariônica, radiação, neutrino? Não tem muita razão para isso, tá certo? Mas é o que nós temos, certo? Muitas pessoas, durante muito tempo, consideraram que isso de fato era um problema e tentaram resolver dessa forma que eu estou argumentando aqui. E não que não seja, tá? Tem uma coisa esquisita nisso. Você pegar só um universo, digamos, Big Bang quente, que é o que a gente usa como padrão, é estranho você pensar que a curvatura tinha que ser tão pequena. Mas alguém poderia falar, bom, se a curvatura for exatamente zero, a gente sabe que nenhum problema acontece. Porque ela é exatamente zero, ela nunca apareceu, por alguma razão o Friedman certo é Friedman com ômega k igual a zero. A gente não está nem numa... Não existe evolução natural que nos leve de Friedman esférico para Friedman hiperbólico. Isso não existe. Ou é esférico, ou hiperbólico, ou é plano. Se ele for plano, essa conversa toda aqui é balela. Porque não tem ômega k, ele é simplesmente zero. Agora, por que ele é plano? A gente não sabe, teria que explicar, teria que dar alguma justificativa. Esse é um problema da cosmologia, né? Numa ciência experimental, a gente repete o experimento e vê o que está acontecendo. Aqui é uma investigação de um crime que já aconteceu e não tem como repetir o crime, entendeu? Então, mas eu acho interessante, assim, eu acho que são questionamentos que nunca vão ter uma resposta científica, porque não são questionamentos que te dão respostas científicas, mas o questionamento vai te levar a perguntas e respostas científicas que eu acho que vão avançar a nossa compreensão do universo, entendeu? Bom, essa é a solução da inflação. Pode falar. Eu sei que tem mais problemas, né? Eu não sei se você pode encontrar algo que tem, mas qual você diria que são os principais problemas, então? Sendo que esse daí tem fermentação filosófica, existe algum outro que não tem fermentação filosófica? Eu acho que o problema maior é a gente não saber evoluir um universo inhomogêneo e ter que supor de partida que o universo é homogêneo. E aí inflação e bounce só aliviam pouco esse problema. Agora, por que é Friedman? Eu sei por que a gente usa Friedman, porque é fácil, né? E mais ou menos consistente com alguns princípios filosóficos e algumas observações. E é consistente com as observações. Agora, por que tem que começar Friedman? Pode ser, pode ser. Mas Bianchi também é muito especial, cara. Bianchi é homogêneo, né? Então, assim, eu diria que o pior problema é esse, e a inflação não resolve. Porque você fala assim, não, mas se a inflação, se tiver um retalho homogêneo o suficiente, a inflação pega um pequeno retalho e transforma no universo do tamanho do nosso. Maravilha. Mas por que tem um retalho? Porque você ainda precisa explicar o pedacinho do universo inicial homogêneo. Porque se você tentar fazer inflação no universo que não é homogêneo localmente, não faz inflação direito. Entendeu? Aí o pessoal vem com aqueles modelos de inflação caótica e fala, não, está tudo acontecendo no universo. Tem um monte de coisa acontecendo. Vai saber, uma certa região dele tem as condições iniciais que a gente precisa. Então, mas por que a gente está vendo ela? Porque a gente precisa que o universo seja assim para a gente existir. Entendeu? Aí começa a sair da física um pouco. Uma dúvida, isso que você falou, eu associava a
Depende do autor, porque, como eu te falei, essa é uma área que não tem muito conta, tem muita argumentação dependendo do autor, entendeu? Agora, alguém poderia falar que essa inflação caótica veio de uma transição de fase de um outro tipo de universo que passou para esse estado, onde você tem várias realizações de universos localmente, nesse pedacinho forma o universo. Tem gente que pensa nessa inflação que sempre aconteceu e vai estar sempre aparecendo baby universe, universos bebês, né? Só que sempre fora do nosso horizonte, então meio que não interessa pra gente, certo? Mas acho que depende muito do autor. Não sou muito versado nessa área porque eu não gosto muito, porque sai do observacional, sai do teórico e aí entra só filosofia. Só filosofia pura para mim não é o que eu quero fazer. Nem da mesma forma que eu não quero fazer só matemática, né? Então, estamos legal. Por mais que agora você, com a inflação pelo menos, tem um mecanismo que você quer supor que é um fator de escala, no final da inflação é muito maior do que o fator de escala da inflação, isso ainda... E a inflação ocorreu num período onde ômega é menor que menos 1/3. Não é só essa razão aqui. É o fato desse cara ter uma constante aqui entre eles ou algo que não perde desse cara aqui. Ou seja, tá vendo? Aqui, ó, eu tenho que ter esse, né? Aqui eu já tenho a razão dos dois, então tá vendo? Ó, se for menos 1/3 é 0. Significa que a proporção de radiação e conteúdo material nunca muda. Se a nossa inflação acontecesse com ômega igual a menos 1/3, em vez de menos 1, não resolveria nada. Porque a condição inicial ia perdurar até o fim da inflação. Agora, quanto mais você se desloca de menos 1/3 até menos 1, ou a menos 5, se você for das pessoas que gostam dessas coisas, aí esse termo começa a ganhar o outro, entendeu? Porque um conteúdo material com um W menor que menos 1, quando o universo expande, aumenta a densidade. Ele é mais estranho do que uma constante cosmológica, onde a densidade é constante, né? Eu acho que isso... Você transferiu o problema para um outro instante e deu uma aliviada neles. Eu acho que foi a primeira teoria que, assim, que conseguiu fazer previsões com todas as considerações para o espectro de potência CNB. Isso, exatamente. Isso o próprio Mukhanov eu vi ele falando. Inflação é um modelo fenomenológico que explica o espectro de potência primordial. Isso ele faz, entendeu? E o roubado dela é que vários modelos de inflação convergem para valores parecidos no índice espectral. Isso, ele é meio robusto, é meio geral, não depende de muitos detalhes, né? Não é uma escolha super especial que você precisa fazer. Você tem uma família enorme de funções e de potenciais que te levam ao mesmo tipo de resultado. Eu diria que é mais essa a razão. E assim, você descobrir que o espectro de potência, né, é K elevado a ns menos 1. Aí você poderia falar o seguinte, a inflação prevê ns igual a 1. Então o espectro é plano, chatinho, né? Ou seja, não depende de K. A amplitude dos modos de Fourier é igual para todos os modos de Fourier. Só que não é isso que a inflação prevê. A inflação prevê ns igual a 0,96 e mais uns dígitos para cá. E hoje você olha para a CNB e você não mede que é 96 mais ou menos 2. Você mede que é 0,96 mais ou menos 0,000 alguma coisa. Entendeu? Então, assim, prever 1, 2, π, todo mundo prevê. Agora, prever 0,9657, né, é um pouco mais delicado. E quando você mede e obtém aqueles números, ou seja, você não, esse 0,96 que você prevê da inflação, você tira da teoria, pura e simples. Esse outro 0,96 que você mede olhando a CMB, você tira dos dados. Os dados dizem isso aqui para você também. Tem duas coisas falando 0,96 para você. Os dados e a teoria. Tá certo?
Tem alguns detalhes dessa discussão que envolvem a parte de estatística, de como você deduz e fita as coisas, mas, assim, numa primeira visão do problema, é isso que está acontecendo. Você não mede isso diretamente, tá? Você mede isso ajustado de um modelo. Então, você poderia, se você fosse bem rigoroso, dizer que pelo menos é consistente, tá certo? Mas não existe um modelo, uma análise de dados independente de modelo que te leve a esse espectro. Porque é muito difícil, porque CMB depende muito do processo físico. Então depende de como que teve acoplamento entre fótons e baryons, como que teve espalhamento Thomson, como teve nucleossíntese, como que ocorreu a recombinação. Tudo isso aqui influencia nesse número. Tá certo? Então, como é que você vai fazer uma coisa independente de modelo, de uma coisa que depende de tantos aspectos diferentes da física, entendeu? Mas é isso. Tá certo? Isso aqui, pessoal, é a discussão na inflação. No bounce é fácil. Porque no bounce a condição inicial é aqui, ó. Aqui você pode botar ômega-K no bounce. Deixa eu ver, eu botei depois, né? E ômega I aqui, botar aqui na fase de contração. Certo? Então, se eu tenho um ômega-K pequeno aqui ele vai ser pequeno também. Não tem essa dinâmica dele crescer. Mas aqui, você vê que é uma solução ainda mais sutil. Eu consegui resolver sem mudar nada na dinâmica. Eu só mudei o momento que eu considero ser o momento inicial. Que deixa de ser aqui, antes de uma possível singularidade, e passa a ser na fase de contração. Não, sim, mudou bastante a dinâmica para não ter a singularidade. Mas o que eu quero dizer é que não tem nada que dinamicamente está nos levando a uma condição inicial boa. Na verdade, o fato da condição inicial ser tomada numa situação diferente que está resolvendo o problema. Eu não lembro agora nessa lembro que nessa tese você fala que uma das condições é que você tinha que colocar o fator de escala no começo da fase de contração muito maior do que o que a gente viu disso, não seria colocar a condição inicial desejada? É porque a gente precisa colocar a condição inicial no universo com bounce. A gente não pode falar que o universo começou do tamanho que ele é hoje, agora. Hoje agora tá bom, né? Por quê? Porque para formar o espectro de potência, da forma que a gente observa, o universo tem que ter começado aqui. Aí, quando o universo contrai daqui para cá, aqui as perturbações estão sendo formadas, daqui para cá elas são ampliadas, e aqui ela entra na CMB, e aqui a gente observa elas. Mas o que acontecia antes na inflação aqui, que é a condição inicial da inflação, agora acontece aqui. Mas você vê que aqui o fator de escala A0, e aqui seria o A0 da contração, digamos assim, ou o A da contração inicial, alguma coisa assim. Certo? Mas ele tem que ser maior do que o A0 hoje. Mas já precisa por várias outras razões, né? Porque a gente precisa explicar como que o universo era maior que ele era hoje, antes. Hoje no sentido da mesma escala de hoje, só que antes. É porque agora o universo vai passar pelo mesmo tamanho duas vezes. Uma vez quando está contraindo e uma vez quando está expandindo. Quando eu estou falando de hoje, antes, eu estou falando de no momento que ele tinha o mesmo tamanho que ele tem hoje, só que durante a fase de contração. Não sei se é explicar. Oi? Seria um problema explicar isso aí? Não é problema nenhum. Isso aqui resolve os problemas todos. Porque você bota a condição inicial aqui, a curvatura só vai dominar se você botar uma curvatura muito grande aqui. Aí o problema inverte. Certo? Porque na fase de contração o efeito é o contrário, né? Todos os conteúdos de matéria ganham da radiação, da curvatura. Porque todos eles vão com um fator maior que 2. E agora o que está acontecendo é que está contraindo. Então o fator de escala está diminuindo. Então todos os caras estão ganhando e a curvatura está perdendo. O problema é que não só a curvatura está perdendo, mas a anisotropia está crescendo mais rápido que as outras coisas. Por isso que os modelos de contração, muitas vezes, precisam colocar uma fase equipirótica aqui. Certo?
Uma fase equipirótica. Equipirótica. O que é essa frase? Bom, se você quiser colocar condições iniciais anisotrópicas aqui, o mesmo problema da curvatura acontece. A anisotropia domina todo mundo. Aí você fala, bom, mas o universo que eu estou vendo não é anisotrópico, ele é isotrópico. Então eu preciso botar uma fase que isotropiza o espaço, o universo, da mesma forma que a inflação vem para achatar, né, para planificar, para deixar plano o universo. Certo? Muito bem geral. Você tem que botar alguma coisa para você forçar a contração, de uma certa forma. Não pode ser o mesmo conteúdo. Pode? Pode? Pode. Porque, ó, H ao quadrado é igual a kappa ρ sobre 3. Ao quadrado. Tem sempre duas possibilidades, mais ou menos raiz disso aqui. Então, o mesmo conteúdo material explica um universo em contração e um universo em expansão. Essa é uma curiosidade curiosa, né? Porque normalmente vai ter condição inicial tanto da fator de escala hoje e da velocidade, que vai ser basicamente um campo. Mas como hoje a gente sabe que está expandindo, a gente está viciado na condição inicial de ósseo, ele está expandindo. Mas você podia colocar em condição inicial de contração, que é o contrário do bounce. Isso, que é essa região aqui. Então, Mas eu vou ter conteúdo material, a gente não teria estruturas como a gente tem hoje. não tem estrutura. Não tem estrutura. Porque, na verdade, você vê, na hora que você quer formar o espectro de potência aqui o seu universo tem que ser bem homogêneo isotrópico. Então, aqui a única diferença entre o exato homogêneo isotrópico, ou seja, as perturbações que vêm daqui são puramente perturbações do vácuo. Ou seja, é um vácuo quântico. Da mesma forma que no começo da inflação tem que ser um vácuo quântico. Tá certo? O que a gente provou nos trabalhos que eu fiz com o Nelson é que se você aceita que a condição inicial é Friedmann mais vácuo quântico, da mesma forma que você aceita isso para fazer o universo inflacionário, o problema da anisotropia não se dá. A gente provou que por mais que tenha um crescimento muito forte da anisotropia, o fato dela começar num vácuo quântico faz com que ela nunca supere as outras perturbações. Uma dúvida, você serve de modelo ou para bounce gravitação quântica canônica? Independente do modelo. Legal, interessante. Contanto que tem um bounce aqui. Tanto faz. A gente fez majorando várias integrais. A gente fez uns processos de você colocar desigualdades e fazer estimativas de integrais sem de fato fazer as integrais. Então pode ter qualquer coisa de conteúdo material que você consegue provar que as perturbações não crescem mais do que você gostaria. Certo? Ou seja, não precisa de uma fase equipirótica. Esse problema aí da isotropia, o shear, a densidade, ele escala com A na menos 6, né? A sexta, exatamente. O potencial quântico também é A na menos 6. É. Então ele fica mais ou menos a mesma ordem que ele Fica. escala com a entendi. Fica. Interessante. Fica mesmo. O que eu ia falar? O que é a desvantagem da inflação aqui é a seguinte. Se você começa... Na inflação não, qual é a desvantagem do bounce aqui é a seguinte. Na inflação, se você começa com uma inflação anisotrópica, tem um trabalho do Wald, foi do Wald? Acho que é do Wald, que ele prova que praticamente todos os Bianchs são naturalmente isotropizados. Ou seja, o processo dinâmico da inflação isotropiza o espaço-tempo. No nosso caso, se a gente tenta fazer modelos de bounce com condições iniciais anisotrópicas, onde a anisotropia ela é maior do que aquela que vem das perturbações do vácuo, aí ela domina todo mundo e você precisaria de um processo de equipirótico ali ou uma outra solução. A gente tem algumas coisas que a gente tem tentado, mas nada concreto ainda. Para tentar relaxar e fazer modelos anisotrópicos com bounce, para a gente conseguir resolver, digamos, as coisas do mesmo patamar que a inflação resolve. Teria algum mecanismo nessa fase equipirótica que você falou? Tipo, igual um campo escalar? Justamente, ele estava falando, né? O sigma quadrado, ele vai aqui com
O sigma é a anisotropia, tá? Então, o sigma quadrado, ele vai com 1 sobre a sexta, certo? Então você vê que você pode ter o que você quiser no seu universo. Você pode ter radiação, ômega R, E2, isso aqui vai com 1 sobre a quarta. Se tiver matéria, E2, ômega M, isso aqui é 1 sobre A ao cubo. Você pode começar com o seu universo com muito mais radiação e matéria. Só que quando você vai descendo, que seu fator de escala vai ficando menor, esse termo aqui cresce mais rápido. Sigma é anisotropia. Quão anisotrópico é o seu universo. Então esse cara vai ganhando de todo mundo. Aí que eu acho que foi o Stein. Como é que é o nome dele? Stein alguma coisa. Esqueci o nome dele. O cara que inventou esse modelo equipirótico. O que ele fez? Ele bota uma fase aqui onde você tem um Rho, né, um E2 ômega do seu campo equipirótico, que vai tipo com 1 sobre a 20. Um negócio assim. Aí esse campo, ele ganha densidade, ele ganha energia muito mais rápido do que a anisotropia cresce. Então, comparado à anisotropia, ele domina. Da mesma forma que a curvatura ali, né, durante a inflação, a densidade de energia fica parada, porque é tipo constante cosmológica, mas o ômega K cai com A ao quadrado. Esse aqui é o contrário. A minha anisotropia está crescendo, né? Deixa eu fazer minha densidade de energia crescer muito mais rápido para ela ganhar desse cara aqui. Aí depois o seu campo equipirótico se converte aos campos de matéria usuais, da mesma forma com um reaquecimento, e aí você faz uma cosmologia a partir de então. Mas aí você precisa ter as mesmas maluquices da inflação. Um campo que vem, faz o que tem que fazer e vai embora, né? E que depois se converte em todo o conteúdo material, com toda a bariogênese, com toda a bagunça necessária para explicar o universo. Bom, quando a gente vai estudar um problema em Friedman, a gente geralmente vai estudar um problema de perturbações, ou seja, tem esse universo homogêneo isotrópico, como se fosse um fluido, e nesse fluido você vai ter perturbações. Não só no fluido, como na métrica, certo? De uma forma geral, a gente vai trabalhar no espaço de Fourier. Então, se eu tenho um campo qualquer no meu universo, a gente acaba trabalhando com uma coisa do tipo exponencial de menos I, K, X, onde isso aqui são coordenadas na folha, tá? 2π elevado a 3 meios, Φ, K, P, 3K, certo? Quando a gente escreve as equações de movimento no espaço de Fourier ou no espaço harmônico associado mais natural a essas equações de movimento, geralmente o espaço de Fourier, você descobre que a dinâmica, né, a não ser que você tenha um campo muito complicado, ela vai depender de laplacianos desse campo aqui, certo? Ou seja, a escala de distância associada à dinâmica frequentemente está associada ao laplaciano, certo? O laplaciano desse cara aqui vai estar associado ao laplaciano disso aqui. Que vai ser uma coisa do tipo menos K ao quadrado sobre A ao quadrado. Exponencial de menos... Isso, na folha. Certo? Para você entender esse fator de escala aqui embaixo, pessoal, é só lembrar que o meu laplaciano na folha vem com a métrica com os índices em cima, que tem o fator de escala embaixo, porque é a inversa da métrica. Tá certo? Por isso que aparece o fator de escala ao quadrado aqui. Então, isso aqui é o número de onda associado a esse modo de Fourier aqui. Ok? E por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque a gente vai ter
um comprimento de onda que vai ser do tipo A sobre módulo desse vetor K. Tá certo? Que eu posso chamar aqui de A sobre A0, um certo lambda 0. Então, quando o universo expande, os comprimentos de onda aumentam. E quando o universo contrai, os comprimentos de onda contraem. De forma linear com o fator de escala, mas é natural porque é uma coisa que está espalhada no espaço, aumentou linearmente, diminuiu linearmente, certo? Porém, quando você escreve a sua equação dinâmica, você tem que comparar isso com a escala que determina se aquilo que você está vendo percebe ou não percebe a expansão. Mas a gente fez essa conta na outra aula. A gente viu que quem controla essa escala é o que a gente chamou de raio de Hubble, que é C sobre H. A gente fez isso fazendo um problema simplesinho de uma partícula que está num ponto e tem uma certa velocidade. E a gente viu que se essa velocidade for maior ou menor do que essa escala aqui, então ele vai perceber a expansão ou não vai perceber a expansão. Se você faz uma conta e pega um campo quântico, escreve a equação de Klein-Gordon e faz ela em Friedman, você vai encontrar uma coisa mais precisa do que eu estou falando. Mas em relação a escalas e ordens de grandeza, essa análise que eu estou fazendo aqui é suficiente, certo? Tá? Mas, num caso concreto, tem que fazer a conta, tem que obter a equação de movimento, tem que trabalhar a equação de movimento, porque, por exemplo, digamos que eu estou falando de perturbações num fluido, e esse meu fluido tem uma equação, tem uma velocidade do som. Se a minha velocidade do som é 10 a menos 5, a velocidade da luz, então essa velocidade de propagação do fluido não vai ser simplesmente associada com esse lambda. A velocidade do som vai aparecer lá no meio também. Isso frequentemente acontece, tá? Mas só para ter uma noção do que está acontecendo, essa análise mais geral vale, tá certo? Beleza. Então a gente tem duas situações. A gente tem a situação 1, que é a situação em que lambda é muito menor que o raio de Hubble, tá certo? Que a gente vai chamar de sub-Hubble, tá? E a gente tem lambda, que é a situação 2, muito maior que raio de Hubble, que é a que a gente chama de super Hubble. E o que a gente viu lá atrás? A gente viu o seguinte: se a nossa partícula está com uma velocidade sub-Hubble, a gente prevê a posição dela em relação ao tempo, desconsiderando a expansão do universo. A gente pega a velocidadezinha dela e descobre onde é que ela vai estar. Se ela está numa situação super-Hubble, a velocidade dela é irrelevante. A distância dela para as outras coisas vai ser basicamente dominada pela expansão do universo. Tá certo? Mas o que isso diz pra gente? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Lambda é igual a lambda 0 A sobre A0, tá certo? E aqui eu tenho raio de Hubble, que vai ser raio de Hubble 0, 1 sobre... Lembra que o raio de Hubble vai com 1 sobre H, né? E o 1 sobre H vai com a raiz da densidade de energia, certo? Digamos que eu tenho a radiação vai com 1 mais Z à quarta. Raiz disso é 1 mais Z ao quadrado. Isso aqui vai com uma coisa tipo 1 mais Z elevado a 3, 1 mais ômega sobre 2. Tá certo? Bom, eu posso calcular a razão dessas duas coisas. Então eu vou ter lambda sobre raio de Hubble. E isso aqui vai ficar assim. Eu fiz aqui, vai ficar aquele cara sobe menos 2, isso. X elevado a 1 mais 3 ômega sobre 2, lambda 0, raio de Hubble 0.
X aqui é uma isenta. Tá certo? Então, como é que eu sei que o negócio é sub-Hubble ou super-Hubble? Né? Se esse número aqui é muito grande ou muito pequeno. Certo? Digamos que eu estou vendo a CMB, por exemplo, e eu vejo a primeira aquela ondulação da CMB, ou seja, a CMB é associada aos maiores comprimentos de onda que eu observo no universo. Esses maiores comprimentos de onda são comprimentos de onda que acabaram de entrar no raio de Hubble, porque são os que eu observo. Tá certo? Então, são os comprimentos que eu tenho lambda zero da ordem do raio de Hubble. Eu observo esses comprimentos de onda na CMB. Porque esse canal de observação está associado com o raio de Hubble. Não deveria ser correndo de partícula, o raio de luz? É tudo mais ou menos da mesma ordem. Mas fundamentalmente não é para ter nada a ver, só tem a mesma ordem. Não, é porque na CMB, a gente, os detalhes que aparecem na CMB, eles estão relacionados a esses modos que acabaram de entrar no raio de Hubble. Eles entram no raio de Hubble e começam a oscilar. E aí eles oscilam uma vez, dá o primeiro pico acústico, o segundo oscila outra vez, assim por diante. Então a gente identifica esses modos que oscilaram N vezes, olhando para as características da CMB. Tá? Bom, mas isso não é tão importante, tá, pessoal? Assim, o quão certo é isso aqui não é tão relevante. Você poderia falar um negócio que é 10 vezes maior, 100 vezes menor, tanto faz. Não vai fazer grande diferença. Por quê? Porque se uma coisa é super Hubble hoje, né, ou seja, se lambda é muito maior que o raio de Hubble hoje, isso aqui já é grande hoje. No passado, meu Z vai crescendo. Então, se é super Hubble hoje, é mais super Hubble ainda no passado. Se acabou de ficar sub-Hubble hoje, andando um pouco para o passado, esse treco já virou super Hubble de novo. Tá certo? E por que super Hubble é ruim? Né? Não tem nada errado, em princípio, em um modo ser super Hubble. Só que quando ele é super Hubble, a gente viu, a dinâmica é totalmente dominada pela evolução do universo. O fóton está com um comprimento de onda tão grande que ele não vê mais elétron nenhum. A única coisa que vai acontecer é que aquela onda senoidal vai ser esticada e vai ter esse comprimento aumentado, mas ela não vai interagir com o elétron, não vai interagir com nada. Tá certo? Então, você pode ver isso de uma forma mais precisa e concreta, olhando para a equação de movimento, e quando a gente chegar nela eu vou mostrar para vocês, isso acontecendo na prática. Mas, primeiro, para vocês terem um primeiro sabor do que está acontecendo, dessa maneira mais heurística, tá? Então, no passado não tinha interação. Essas ondas que você vê quase sub-Hubble agora, ou super-Hubble agora, no passado elas nunca interagiram. Então, você encontrar uma onda dessa, lá para um lado do universo com uma certa amplitude, e agora você olha para o outro lado do universo e você vê ela com a mesma amplitude de novo, não, esses caras nunca interagiram, como é que ele tem a mesma amplitude? Porque geralmente você tem a mesma amplitude porque as coisas interagiram e termalizaram. Né? Então você tem um processo sub-Hubble, uma coisa tipo planeta Terra, né, que está aproximadamente em Minkowski, aí você tem um gás que se colide ali todo mundo e todo mundo vai ficando homogêneo. Como eu falei para vocês no começo da aula, você pega um gás, não interessa se você tirou esse gás do meio de uma supernova, se você botou numa caixinha com as condições normais de termodinâmicas, ele vai ser um gás termodinâmico perfeito. Não tem conversa, entendeu? Então, você não tem como explicar dinamicamente nem a temperatura do universo ser igual. Porque essas coisas eram super Hubble lá para trás. Pelo menos uma grande parte delas. Né? Se você voltar o suficiente para o passado, isso aqui é 10 a 11. 10 a 11 significa que, cara, esses modos eles são enormemente maiores do que o raio de Hubble. Nunca que isso vai ter dinâmica. Tá certo? E aí como é que você explica as condições iniciais do universo? Como é que você explica que você olha para cá, vê a CMB com a temperatura 2,7, olha para o outro lado do universo e vê a CMB também com a temperatura 2,7? Esse treco nunca interagiu, nunca teve em contato causal. Né? Você pode fazer essa mesma análise do ponto de vista dos horizontes, nunca teve contato causal. Né? E aí como é que você explica o universo homogêneo? Ele foi criado homogêneo? Saiu da singularidade já homogêneo? Certo?
E a gente deixa esse gancho para a próxima aula que eu preciso encerrar aqui.